Olá, meus lindinhos! Estou um pouquinho atrasada, mas esperei a adrenalina baixar, vocês descansarem um pouquinho, para a gente conversar bem rapidinho sobre o tema de redação. Eu adorei. Na verdade, eu acho que a maior parte dos professores de redação do Brasil inteiro, né, curtiu muito o tema, porque o tema é extremamente relevante. Sabe, gente, não é nem o fato de todo mundo ter abordado a temática em sala de aula, é o fato de a gente precisar dar visibilidade às questões relacionadas à mente, à saúde mental do brasileiro. Então, sem enrolação, eu vou fazer uma análise bem rápida aqui com vocês, lembrando que é uma análise que não é um caminho único, certo? Essa é uma das possibilidades. Eu tenho certeza que vocês fizeram super bem essa prova e vocês não se aflijam de maneira alguma se o que eu falar aqui não estiver exatamente de acordo com o que você escreveu. É só um caminho, já que vocês estão me perguntando tanto. E aí eu não tô dando uma de blogueira, não. Vocês sabem que vocês estão me perguntando sim. Desde ontem meu WhatsApp não para, então eu falei vou fazer esse videozinho para conversar com vocês. Olha só, meus amores, começando, é sempre aquela, né, aquela análise cuidadosa. Um assunto é um assunto, um recorte de um tema é outra coisa. Então, a gente fala, saúde mental, todo mundo falou, ok. Mas pensa que na frase temática estava escrito o quê? Tinham duas palavras ali que direcionavam o raciocínio. Uma era a palavra estigma e a outra era doenças mentais. É o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então, eu teria, né, obviamente, que colocar essas palavras, os sinônimos delas, né, na introdução para eu direcionar a minha abordagem. E a minha problemática vem a partir, inclusive, da minha análise dos textos de apoio. 3 textos, falando bem rapidinho. O primeiro era um texto que explicava o que era saúde e o que era doença mental. O segundo era um texto que, vou pegar uma colinha rápida aqui, viu? Mostra o sentido da palavra estigma, não é? É um texto que, tipo, se o aluno pegou a prova e ele não sabe o que é estigma, ali estava dizendo de onde veio a palavra, a que ela era associada e depois estabelece uma relação, né? Porque as doenças, os transtornos mentais são estigmatizados na sociedade brasileira. Faz uma análise assim rápida, mas aborda inclusive a presença, a superpresença das redes sociais nas nossas vidas, né, do que elas vendem e do quanto do que elas vendem, obviamente, metaforicamente falando, e do quanto elas omitem, né, as reais identidades ali. E por fim, nós tínhamos um terceiro texto, que é um gráfico, mostrando a quantidade de pessoas vítimas de transtornos e de doenças mentais no Brasil, quanto que o Brasil gasta com isso, ou seja, para o bom entendedor, o que está implícito ali? O problema é gravíssimo e ele requer uma solução. Então, em linhas gerais, como nós podíamos organizar rapidamente essa ideia? Gente, era tanta coisa para começar. Alunos de Isoladas, aula 18. Eu acho que vocês vão se lembrar dos nossos slides com Joker, com o filme Coringa, o livrinho o super livro da Daniela Arbex, né? Holocausto Brasileiro, que inclusive a galera que não é aluna de Tia Jace também estava lá no Instagram, tá aqui, né, no nosso Instagram, a forma, né, como o Brasil tratava os transtornos, as doenças mentais, que é a análise lá da Daniela Arbex no livro Holocausto Brasileiro, em que ela conta a triste história do Hospital Colônia de Barbacena. A gente falou da Anísia da Silveira também, da luta antimanicomial no Brasil, enfim. O Coringa é obviamente metafórico, algo muito mais novo, mas que nos traz uma leitura perfeita também do estigma, que não só a doença mental recebe, mas que é extensivo à pessoa que tem a doença mental. Então eu vou primeiramente pensar o seguinte, ok, apresentei o problema, fiz tudo bonitinho, já se não fiz nada do que você falou, usei o grito de Eduardo Mancha, usei uma música, gente, tá tudo maravilhoso, vocês sabem que são inúmeras as maneiras, eu só tô colocando aqui, fazendo menção ao que eu já havia dito em sala de aula, certo? Então, fiquem tranquilos quanto a isso. E aí, o que a gente pode pensar? O problema já está inserido no tema, um estigma. Eu estou estigmatizando uma doença. Então, por que nós estigmatizamos as doenças mentais?
A gente estigmatiza pela questão histórica, e aí o livro Holocausto Brasileiro, ele conta muito disso, né? A gente estigmatiza pela desinformação. Infelizmente, nós somos uma sociedade muito desinformada ainda. Eu sempre falo com vocês que quando a gente está falando de uma doença, sei lá, vou falar uma doença assim bem terrível, como câncer, existe uma marca física. Uma pessoa, quando ela está em tratamento dessa doença, né, rapidamente você percebe, existe uma empatia muito imediata. Mas quando a gente se refere à doença mental, acontece que a pessoa, ela pode estar sorrindo por fora e ela está quebrada por dentro. Então, quando alguém diz, eu sou depressivo, o caso do Whindersson Nunes, por exemplo, mas você é humorista, cara, como assim? Não é? Então, existe ainda uma desinformação muito grande com relação às doenças mentais, e obviamente isso é um dos componentes para estigmatizá-las, e poderíamos abordar sem dúvida nenhuma também a negligência. E essa negligência, ela é tanto do Estado quanto da sociedade, mas a gente poderia focar no Estado, né? Quando não dá uma ênfase necessária ao direito, né? A saúde é um direito previsto pela Constituição. Então, quando negligencia o cuidado com a saúde mental do brasileiro. E aí eu poderia entrar também, num segundo momento, numa análise dos fatores motivadores da problemática. Lembra que o gráfico ele mostra a quantidade de pessoas com problemas mentais no Brasil. Por quê? Então, por que a gente está vivendo isso? E aí, obviamente, que nós poderíamos mostrar, sem dúvida nenhuma, essa sociedade imediatista, nessa sociedade que precisa, a sociedade da hiperpositividade, como bem fala o Byung-Chul Han, o filósofo sul-coreano, que a gente abordou também, essa sociedade do cansaço, essa sociedade exausta, as exigências todas, e podíamos inclusive fazer o gancho com o texto de apoio, obviamente, sem copiar, sem paráfrase, mas uma análise muito nossa, mostrando toda essa vida exposta nas redes sociais e como isso reflete no indivíduo. Pois sim, meus lindos, né? E, obviamente, batendo firme ali na questão do estigma, né? Da marca negativa. Essa marca negativa, ela está tanto na doença, quanto ela está em quem tem a doença. E aí, vou fazer o link, obviamente, muitos de vocês fizeram, com Erving Goffman, o canadense, que fala do que é estigma, enfim. Para finalizar, como vocês poderiam montar uma proposta de intervenção? Sem dúvida nenhuma, quem falou das escolas, com o papel de informar, né, com o papel de orientar, tá super, né, bacana. Quem falou do Ministério da Saúde, afinal de contas, lá no tema estava escrito que era o quê? Uma doença. Então, o papel do Ministério da Saúde. Quem abordou o papel dos meios de comunicação de massa, né, no sentido de levar informação, enfim. O importante é que essa proposta esteja em conexão com aquilo que você abordou no seu desenvolvimento. Certo, meus amores? Eu tenho certeza que vocês fizeram isso lindamente, muito bem. Por favor, eu espero que o meu vídeo deixe vocês mais tranquilos. Alguns perguntaram assim, eu precisava falar de depressão, de transtorno de ansiedade? Não, você não precisava falar disso, né? Se você quisesse falar, obviamente, você poderia usar como exemplo. Eu precisava seguir essa linha que você está falando? Não, isso é uma estratégia argumentativa, né? Diante de tantas possibilidades que a gente tinha. Eu precisava falar do Erving Goffman? Não, 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 não. Tá? Eu tenho certeza que vocês fizeram muito bem e agora eu só quero que vocês descansem, que vocês fiquem leves para encarar a nova maratona de provas que vem aí no domingo. Gente, um beijo imenso, um abraço fortíssimo em vocês. Foi um misto de alegria e de tristeza, né? Na verdade que a gente está vivendo todos os dias, mas pelo tema ser um tema assim mais tranquilo de abordar, por ser um tema tão sério, tão importante colocar isso em evidência, mas também é uma certa tristeza por tudo que aconteceu, por tanta gente que não conseguiu fazer o Enem ontem. A minha completa solidariedade a vocês, tá? Um beijo grande, meus amores. Tamo aí. Tchauzinho.